Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um ICL Mercado e Investimentos. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Hoje, terça-feira, dia de retomar alguns pontos aí do comecinho da semana de ontem. Então a gente vai falar de focos, vamos falar das renegociações salariais e tem outros assuntos importantes para a gente falar com vocês também, porque ontem saiu o índice dos gerentes de compras aqui do Brasil, teve uma certa desaceleração, mas ainda em melhores patamares do que o ano passado, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque agora eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você tá? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje saiu o balanço comercial também, então começam a sair os primeiros resultados aí desse começo de ano, então a gente agora vai ter certo material para fazer o programa, para fazer a análise, então tem a choradeira do mercado aí no Focus, tem os PMIs, tem as negociações salariais, então hoje tem assunto finalmente aí, então o ano começou de fato aí, mas até começou tão de fato que a gente tem até agenda hoje, né, Débora? Então vamos ver a agenda do dia aí para ver o que o nosso telespectador vai enfrentar hoje? Ainda não é uma agenda tão recheada como deve ser no restante da semana, mas já uma agenda com alguns indicadores importantes. Então vamos ver o que já saiu, o que a gente tem para sair ainda durante o dia. IPC de dezembro, encerramento de 2024, saiu às 5 horas, divulgação IPC-FIP, né? O conhecido IPC-FIP saiu às 5 horas aqui no Brasil. Às 7 horas na zona do euro saiu uma série de indicadores, então saiu o CPI, o índice de preços ao consumidor ainda preliminar, não é o fechamento oficial de dezembro, seria como se fosse uma prévia aí da inflação ao consumidor lá na zona do euro, e o seu núcleo. Então esses dois indicadores normalmente saem juntos e por lá também taxa de desemprego foi divulgada às 7 horas da manhã. Essa semana é uma semana que tem uma série de indicadores relacionados ao mercado de trabalho, tanto na zona do euro como nos Estados Unidos, e vocês vão ver daqui a pouquinho. Às 8 horas da manhã saiu o IGPDI de dezembro, também fechamento de 2024, essa medição da FGV, e a FGV também divulgou o índice de variações de aluguéis residenciais, também fechamento do ano, às 8 horas da manhã. Seguindo pela agenda, a gente tem alguns indicadores também nos Estados Unidos hoje. Hoje tem relatório de abertura de vagas, o famoso relatório JOLTS, até se quiserem passar aí para o pessoal de casa acompanhar com a gente. A gente tem o relatório de abertura de vagas, o JOLTS de novembro, que sai daqui a pouquinho, meio-dia. Esse dado deve ficar bastante na centralidade, porque essa semana, como eu falei, tem vários indicadores ligados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, sai JOLTS, depois tem payroll, tem também a criação de vagas no setor privado. Tudo isso deve moldar ali quanto deve ser o corte de juros nos Estados Unidos nesse ano de 2025. Então, a expectativa é de um corte um pouco menor, de 0,25, mas esses dados podem fomentar cortes maiores. IBGE soltou, é ótimo, né? IBGE divulgou o IPP, o Índice de Preços ao Produtor de novembro. Às 10 horas, o presidente do Fed de Richmond, outro dado que deve ficar na centralidade no exterior, porque aqui a gente tem, né, justamente esse impasse, quanto deve ser o corte de juros nos Estados Unidos nesse ano, se deve ter desaceleração como se espera. Então todos os sinais estão sendo buscados em qualquer que seja aí o evento ou a participação de algum dirigente presidente do Fed. Então a gente deve ter também esse dado mais na centralidade. 10h30 da manhã, o Departamento do Comércio divulgou a balança comercial de novembro nos Estados Unidos. E temos também PMI de serviços por lá. Então, hoje também temos índices dos gerentes de compras tanto nos Estados Unidos, aqui lá vai sair um pouquinho mais tarde por conta do fuso, por conta do fim do horário de verão, mas aqui no Brasil a gente já tem essa divulgação e vai trazer para vocês. Vamos falar então o que ficou de ontem, né, que é o relatório Focus. A choradeira continua, tá, gente? Então a gente tem a notícia aqui para mostrar para vocês aqui, que agora o Focus ele está piorando, já não bastava piorar o cenário que a gente viu em 2024, né? Aquela coisa negativa, fazendo toda a narrativa para tentar mostrar que a economia estava ruim na visão deles aí. Então, eu ouvi até falar assim, não sei, durante o N1 Nassif falando aí que já tem gestor falando da pior crise fiscal do século. Nossa, o exagero aí que eles estão falando aí tá bom, né? Mas a gente vê aí que o Focus continua com o berreiro em alta e está piorando consideravelmente as projeções para o ano de 2024. A única coisa que eles mantêm ainda com certa atividade é o nível de crescimento econômico. A gente tem, inclusive, aqui a arte que a gente montou para vocês aqui, para
mostrar o que está se esperando desse ano aí de 2025 e 2026, né? Aqui está até 2026, mas leia 2025 aqui. Você vê aí que o IPCA está sendo esperado para 4,99, sendo que o mercado está esperando um IPCA de 4,90 ou 4,89, se eu não me engano, né? 4,89 para esse ano de 2024. Também a gente vai descobrir qual que foi o erro do mercado, que acho que em 4,89 não vai chegar, tem que aumentar muito a inflação e pelo que a gente já está vendo de índices preliminares, não deve acontecer isso, né? E está aumentando também para 2026, está bem mais próximo do teto da meta de 4,5% do que do centro da meta de 3%. Então, esperando uma inflação de 4%. O crescimento econômico esperado para esse ano agora está de 2,02%, lembrando que a gente deve crescer por volta de 3,5%, segundo os próprios dados do mercado, então uma boa desaceleração. Da onde vai vir a desaceleração? Vai vir da Selic, basicamente, né? Então, eles vão conseguir aí desacelerar a economia. Vai ter um certo crescimento, né? Então vamos ver qual que vai ser o efeito disso aí na economia. E para o ano de 2026 eles esperam ainda um crescimento de 1,8%, seja os 2 próximos anos, os 2 anos finais de governo Lula, com desaceleração na economia depois de 2 anos de bom crescimento econômico, né? O câmbio eles estão esperando para 6, aqui a gente hoje estava na cotação de praticamente 6,10, 6,11, alguma coisa assim, ou seja, até uma certa desaceleração do câmbio, e para o ano que vem um câmbio de 5,90, ou seja, eles ainda estão pressionando bastante, aí, acreditando que o câmbio deve ficar bem elevado. Lembrando que existem muitos fatores externos pressionando o câmbio, principalmente o fator Trump e todas as incertezas mundiais, mas o ataque especulativo continua aqui no Brasil, até perdeu um pouco de força, porque o pessoal foi sair para comemorar o fim de ano, então os especuladores também tomam champanhe e comemoram o ano novo, né? Então deu uma melhoradinha aí os ataques especulativos, mas continua ainda muito alta, né? E eles vão tentar manter a moeda norte-americana aí por volta, acima dos 6% durante esse período. E a taxa Selic foi para as alturas, o pessoal perdeu completamente a vergonha, está acreditando que precisa de mais Selic ainda, a gente está em 12,25%, o Banco Central já garantiu que vai chegar em 14,25% a taxa Selic nas próximas reuniões. Então você vê aí como que eles estão esperando ainda mais 0,75% ainda, ou seja, não basta essa voracidade aí que o Banco Central falou, o Jardim vai entregar 2% para vocês aí nas próximas reuniões. Não, eles querem mais 0,75%. Então eles querem mais Selic ainda nesse momento e acham que até para o ano de 2026 dá para cair um pouquinho, dá para cair para 12%, né? Patamares assim que a gente não via assim, sei lá, desde o Meirelles, né? Então, um patamar muito elevado. É engraçado que taxa Selic alta basicamente só tem quando você tem aí um governo mais progressista. Aí, geralmente, nos governos menos progressistas, onde o desemprego está lá para cima, o salário mínimo não tem reajuste, eles aceitam manter a Selic aí em termos bem mais baixos de 10%. Mas é isso que o mercado quer, né? A choradeira continua, eles não aceitam o pacote de corte de gastos, queria que tivesse um sangramento maior, queria que aposentado não recebesse valorização real do salário mínimo, queria que o salário mínimo não fosse reajustado em termos reais, queria que se cortasse BCP, queria que se cortasse seguro-desemprego, queria que se cortasse abono salarial, então queria que você, que depende dessas políticas, você que é aposentado, pensionista aí, que não recebesse um aumento real da sua aposentadoria. Eles queriam isso, né? Não conseguiram, então eles estão chorando. Então o dólar a 6, tá, gente? É porque você, idoso aí que recebe sua aposentadoria, vai conseguir ter um pouco de dignidade com o aumento real dela, tá? Por isso que o dólar tá 6, tá? Porque o mercado não gostou do fato aí de você poder ter um aumento real da sua aposentadoria, tá? Vamos deixar bem claro aí o que o mercado não gostou. Exatamente. Para mim, o Focus, né, cada vez mais passa a ter essa cara de garoto de recados, porque a gente tem, né, uma inflação chegando a 5%, ele deixa de ter aquela característica de tentar prever alguma coisa, de tentar projetar alguma coisa e vira um instrumento de pressão, não que ele não fosse antes. Mas agora isso está bem escancarado, porque o IPCA a 5%, uma Selic a 15%, 15% de juros no final de 2025, porque aqui a gente está falando de Selic terminal. Que previsão é essa? Sendo que o IPCA terminou bem alto em 2024, na projeção do Focus, e não deve atingir. Então, não é que você está projetando o que você acha que vai realmente acontecer. Você está pintando um cenário para realmente usar isso como forma de pressão.
E aí a gente já sabe como é que isso é noticiado, como é que vai para a notícia, principalmente nos grandes veículos de comunicação. A projeção do IPCA muito acima da meta, né? E aí não importa depois que o IPCA não fique ali com aquele patamar, porque o estrago já foi causado. Então, a gente continua vendo focos junto a todos os outros veículos de comunicação, junto ao mercado financeiro, porque o Focus é respondido por ele, né? E a gente sabe que um está de bracinho dado com o outro ali, né? Então, a gente continua vendo o Focus aí como esse garoto de recados. Selic é 15%, é de doer. Mas vamos para o mundo real, né? Porque aí a gente vamos sair da Faria Lima, mundo das fantasias, o feudo, né? Como que é? O condado. O condado lá dos nossos hobbits da Faria Lima lá, vamos para o mundo real, vamos falar do PMI aí, que não está com uma aceleração tão boa assim, mas continua mostrando aceleração. Deu uma recuada, mas os números ainda são bons, né, Débora? Exatamente. O impulso ele está em declínio, como o próprio PMI colocou. Esse foi na verdade, o título dado ao PMI de dezembro. Então, lembrando que a gente está olhando para o ano passado ainda, a gente está olhando para o mês de dezembro. E o que é o PMI, só para todo mundo ficar na mesma página, até porque esse nome vem em inglês, eu vou traduzir para vocês. É Índice de Atividade dos Gerentes de Compras do Brasil. É uma medição feita pela S&P Global. Ela faz essa medição de vários países e depois, inclusive, faz média mundial para ver se aqueles países estão ou não crescendo acima da média. E o que mede esse tal de PMI? A atividade desses setores. Então, como é que está a atividade? Ela está em expansão ou ela está em contração? Essa contração ou essa expansão, ela está mais rápida ou ela está mais lenta? Ela está impulsionada ou não? Então, é isso que mede o índice dos gerentes de compras. Ele tem aquele limiar de 50, né, que é essa linha que vocês estão vendo aí. O limiar de 50 é o que divide a contração da expansão. Então, se o país está com a atividade daquele setor acima de 50, a atividade está crescendo, o setor está crescendo. Mas ele pode estar crescendo em um ritmo maior ou menor do que o mês passado ou do que o ano passado, por exemplo. Se ele está com um PMI, né, um índice abaixo de 50, ele está com aquele setor ou aquela atividade contraindo. E também pode estar num ritmo, essa contração, num ritmo mais acelerado ou não, dependendo da comparação aqui que a gente for fazer. Aqui a gente está olhando o PMI praticamente do ano de 2024, porque ele já está em dezembro, já fechou aqui o ano. O PMI de serviços, que mede a atividade do setor de serviços, ficou em 51,6, acima do patamar de 50, então mostrando uma expansão do setor de serviço, mas uma expansão do setor de serviços menor, né, num ritmo mais lento, eu diria, do que a gente viu no meio do ano, que foi quando a gente teve o pico do PMI ali em junho, tá? Então, em junho e outubro também a gente teve um outro pico de atividade aqui de medição. Ele é um termômetro, tá? Não é uma medição oficial, não é uma medição que mostra realmente a produção daqueles setores, mas serve para a gente esperar alguma coisa da medição oficial do IBGE. Então, quando a gente tiver a pesquisa mensal de serviços, a pesquisa mensal da indústria, a gente vai ver, né, se esse PMI mostrou a direção correta ou não. O que o PMI está mostrando para a gente? Que os serviços continuam em expansão, então devem crescer, mas não num ritmo tão acelerado como a gente viu no mês de novembro. O mesmo para a indústria. A indústria ficou em 50,4, toca ali o limite da contração, né? Então está bem quase no limiar, mas ainda mostra uma expansão e uma expansão também num ritmo mais lento do que a gente viu na metade do ano. E o composto, ele é uma composição desses dois. Então, a gente está vendo aqui, né, o composto está em 51,1, mostrando uma atividade, vamos pensar, do país em expansão, só que também num ritmo um pouco mais lento do que a gente viu nos outros meses do ano, principalmente comparando aí outubro, porque novembro e dezembro a gente já começa a ter esse declínio. Então, é um declínio da expansão, mas ainda assim os setores estão crescendo. Quais são os limitadores? Por que a gente tem esse declínio? Por que a gente teve essa atividade diminuída de ritmo? Justamente crédito, custos de crédito estão mais caros e custos num geral. Então, a gente viu um aumento de preços de commodities, por exemplo, que acabam impactando bastante preços ao produtor. E aqui a gente está falando de indústria, a gente está falando também do setor de serviços, mas principalmente de indústrias que normalmente têm uma sensibilidade também maior a preço de commodity, dependendo da indústria que for. Então, esses custos já começam a aparecer como um fator limitante. Crédito já vem aparecendo há algum tempo e isso deve continuar com a alta da Selic, porque quanto mais alta a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros, vai influenciar os custos de crédito para todos esses setores.
E, além disso, o dólar, né, essa alta do câmbio também foi um limitador do PMI, porque muitas coisas importadas, a gente vai falar de balança comercial daqui a pouquinho, um dólar mais alto vai deixar essas importações também, em alguma certa medida, um pouco mais caras. Isso já está aparecendo como um fator limitante. Mas quando a gente olha o PMI em comparação com o mês passado, a gente vê essa desaceleração no índice dos gerentes de compras. Mas a gente fecha o ano de 2024 em um patamar melhor do que fechou 2023. Então vamos trocar aqui a tela para o pessoal de casa acompanhar com a gente. Porque o PMI composto caiu 2,40, aqui são pontos não são pontos, tá? Porque nem percentuais são, porque o PMI ele é sempre medido em pontos. Então, 2,40 de queda no PMI composto, 1,90 de queda no PMI industrial e 2 pontos de queda no PMI de serviços em relação a novembro. Só que quando a gente olha esses mesmos indicadores em relação ao ano passado, a gente vê que teve sim uma expansão, apesar dessa perda de ritmo. Então, a gente está com o Brasil crescendo num ritmo mais acelerado do que estava no ano passado, mas não tanto quanto no meio do ano e aí vamos pensar de junho a outubro aqui. Então, a gente continua assim com esses setores expandindo, principalmente aqui a indústria. O que isso mostra para a gente? Que a gente deve ter um fechamento, vamos confirmar isso amanhã com a pesquisa mensal da indústria, mas um fechamento aí um pouco melhor do que o ano passado na produção industrial. Esse é o termômetro do PMI. A verdade é que assim, é um milagre você conseguir ter expansão industrial com previsão de Selic a 15 e taxa de câmbio a 6, né? Então, o mercado financeiro está tentando aí derrubar a indústria brasileira aí, mas a perspectiva de demanda é tão boa que a gente ainda consegue ter uma certa expansão, basicamente. Exatamente. Mas vamos falar também da balança comercial que foi divulgada ontem, né? O fechamento da balança do ano de 2024. Se a gente comparar ela com o ano anterior, ela teve um recuo de 24,6%. Mas e chega agora ao valor de final, né? O saldo dela de 74,55 bilhões de dólares. Só que esse é o segundo melhor resultado da série histórica. Ano passado a gente teve o melhor resultado da série histórica, em mais de 98 bilhões de dólares. E por que a gente não conseguiu chegar no mesmo número? A gente vai até colocar a arte para vocês, para a gente ver a comparação entre ano passado e esse ano. A gente vê 98,9 bilhões de dólares, esse ano 74,5 bilhões de dólares aí no final do ano, né? Na verdade... a gente pode tirar a arte aí que ela está errada aqui, acabei de dar uma olhada aqui nela, mas desculpa aí, gente, acabei esquecendo aí, acabei comendo bola aí. Mas se a gente for pegar, o que acontece é o seguinte, gente, que quando a gente vê, a gente estava com o nível de exportações, estava acima do nível de importações, só que o mês de dezembro ele foi um tanto quanto ruim para as exportações brasileiras, né? A gente teve queda considerável nas exportações do agronegócio, da agropecuária, principalmente do milho e da soja, uma queda muito grande, mais de 30% se comparado ao mesmo período do ano anterior. A indústria extrativa também teve uma queda considerável e o que estava segurando a nossa indústria, que é a indústria de transformação, ficou estagnada, mesmo com bons resultados em veículos, que subiu mais de 85%, aí se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. Aeronaves e peças, ou seja, a Embraer também teve uma subida, carnes bovinas, carnes de aves, também teve uma alta. Mas a gente teve um saldo muito pequeno se comparado ao resto do ano no mensal. A gente teve um saldo só de 4 bilhões no mês de dezembro. Então, a gente teve que o nível de exportações do ano passado, ele acabou sendo... o nível de exportações do ano passado acabou sendo maior do que a gente teve esse ano. Então, essa queda na agropecuária, que foi a grande marca desse ano, né, a agropecuária sofrendo com questões climáticas, ajudando menos, fez com que as nossas exportações piorassem em relação ao ano anterior. E nas importações, a gente teve uma alta muito grande, principalmente importações de bens de serviço, de bens de capital, importações de insumos. Então, a indústria importou muito esse ano para aumentar a sua planta produtiva, para aumentar o nível de investimento, para aumentar o nível de produção. A gente viu que a indústria ficou bem acelerada esse ano. Então, é isso que explica. Então, a gente teve o segundo melhor resultado. Poderíamos ter um resultado quase tão bom quanto o do ano passado se não fossem os problemas climáticos, porque esse ano a gente ainda teve a ajuda da indústria de transformação, na exportação, mas a gente também teve essas importações muito grandes, né? Então, você teve a indústria de transformação como o grande fiel da balança, que melhorou
o seu nível de exportação esse ano comparado aos últimos anos, mas também melhorou o seu nível de importação, porque também aumentou a capacidade produtiva nacional industrial, Débora. Vamos agora puxar o nosso último assunto aqui para contar para vocês, que são as negociações salariais que saíram aí no finzinho do ano passado e mostram um resultado não tão positivo quanto no restante do ano em novembro, mas um saldo ainda positivo no ano. Então, as negociações salariais elas ficaram pelo segundo mês consecutivo abaixo dos 75%. E quando eu falo aqui, as negociações salariais são aquelas que trazem ganho real acima da inflação, acima do INPC, que é a base de comparação do DIEESE. E normalmente quem também acaba balizando os reajustes. E eu vou explicar para vocês por que aconteceu isso em novembro. Então, vamos colocar aí na tela como é que ficou o saldo, né, desse resultado de negociações salariais em novembro. Então, no mensal, então o que é o mensal? É o quantos reajustes aconteceram, o número de reajustes ou percentual de reajustes que ficou acima do INPC no mês de novembro. A gente teve um valor de 74%. Então, 74% dos reajustes que ocorreram em novembro ficaram acima do INPC. 13% nem perderam nem ganharam da inflação, só recompuseram. E abaixo do INPC, 13% também. O que a gente tem que ter em mente aqui quando a gente fala dessas negociações em novembro? Um fator muito parecido com o que a gente viu em outubro, que também teve esse resultado abaixo aí dos 75%. Poucas negociações, é um volume menor de negociações que acontecem nesses meses, e os setores que também reajustam os salários normalmente em outubro e novembro, a gente está falando basicamente aqui do comércio, já é um setor que tem ali um histórico de menor reajuste ou de menor sucesso de reajustes salariais, porque tem menor organização sindical também, tem menor organização trabalhista. Mas quando a gente olha o resultado no ano, a gente vê que pouco influenciou. Apesar de estar ali em 74% no mensal, no anual a gente continua com os 85,4% dos reajustes acima da inflação. Então, isso mostra que esse peso, né, dado ali ao mês de novembro é pequeno, justamente pelo número de reajustes que acontecem. Então, não teve uma força grande para mudar o resultado do ano ainda. Então, 85,4% dos reajustes continuam acima da inflação, 10,9% só recompondo a inflação e 3,8% abaixo do INPC. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de lado quando a gente fala de reajuste salarial é que está aumentando o reajuste necessário. Se a gente tem uma inflação maior, um INPC maior, esse valor do reajuste aumenta também, né? O percentual necessário para o reajuste ficar acima da inflação vai aumentar. Para recompor a inflação já vai estar maior, imagina. Ali para dar ganho real, você tem que dar o ganho acima daquele valor acumulado até o mês de novembro. Então, esse também pode ter sido um fator, e normalmente é, um fator que acaba influenciando aqui o número, né, o sucesso dos reajustes de negociações, dos resultados ou os reajustes salariais aqui. Então, esses dois pontos acabam pesando no mês de novembro, tanto a necessidade de um reajuste maior para recompor a inflação e para dar ganho real acima disso, e também os setores e o número, né, o volume de negociações que acontecem nesses meses. Quando a gente olha por setor, a gente vê que normalmente setores, o comércio é o que tem o menor sucesso ou os reajustes, né, com o menor número ali acima da inflação, comparado principalmente à indústria, né, que tem o maior. Então aqui a gente vê todos esses pontos pesando, mas o saldo do ano ainda é positivo para os reajustes salariais. Continuamos com um bom índice aí de reajustes. Para quem lembra, essa pirâmide aqui já esteve quase invertida. Exatamente. Débora, chegamos em 2025, né? Finalmente aí. E a gente sabe tudo que a gente passou em 2024, a gente está preparando aí uma surpresa, e fiquem ligados que nessa quinta-feira a gente vai chamar a nossa comunidade aí para uma grande surpresa aí que vocês vão ver, para vocês lutarem junto com a gente aí nesse ano de 2025. Vocês lutaram muito com a gente em 2024, mas em 2025 a gente também vai chamar vocês aí para fazer parte dessa luta. Então, gente, aguardem aí que quinta-feira vai ter boas novidades aí em relação aí. A gente vai anunciar, inclusive, nenhum aí essas novidades. Fiquem tranquilos. E vamos chamar nossos vizinhos aí do Rolê Série, né? O William De Luca e o Guga Noblar aí, que a gente vai se despedir agora, né, Débora? Exatamente. Rolezeiros, estou vendo aqui no chat, já estão
ansiosos, então não fiquem ansiosos, porque agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência. E a gente volta amanhã para trazer os principais assuntos do dia. Amanhã a agenda começa a ficar agenda de verdade. Então a gente vai começar a ter o ano de 2025 começando também com os indicadores econômicos. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do bom freio da vida, esse energúmeno aí, A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.